Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal dessa noite de terça-feira, madrugada de quarta, já entrando em quarta-feira, né? Com um dia muito agitado no Vasco da Gama. Sorteio da Copa do Brasil, entrevista do Admar Lopes, venda de jogador. Antes, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, dá uma força pro canal continuar crescendo no YouTube, dá essa moral aí, beleza? Olha, João Vitor tá de saída do Vasco, tá? Tem aí sua venda encaminhada. A venda está encaminhada. Inclusive, o cara já vai para a Rússia fazer exame e assinar. O CSKA Moscou, de fato, vai contratar o jogador. Não havia mais clima para o João Vitor em São Januário, essa é a realidade. Vou começar daí, né? Ele foi vaiado durante o jogo contra o Atlético, assim como foi em outros jogos também, contra o CSA. Eu acho que eu já falei, já me posicionei, sou contra esse negócio de vaiar o jogador com a bola rolando. Aí teve um engraçadinho aqui, né? Um imbecil falando assim: tu virou fiscal de torcida, em Brasília você não ficou reclamando que os torcedores não estavam vaiando jogador? Teu rabo que eu fiz isso, né? O que eu falei aqui em Brasília foi que eu fiquei puto, porque quando o Pedrinho e o Felipe entraram, em vez de ser cobrado, vaiado, o Amodeu, ficaram aplaudindo e gritando o nome do Pedrinho e do Felipe, para depois ficar xingando o Fernando Diniz. E eu falei, os verdadeiros culpados ninguém xinga, para depois ficar xingando jogador e técnico. Muito pelo contrário, tá, do que você falou. O que eu falei foi que eu achava um erro, né, torcida ir para a porta de hotel pegar autógrafo de jogador que nunca ganhou nada pro Vasco, chamar de ídolo esses jogadores que nunca ganharam nada com a camisa do Vasco. Essa foi a minha opinião, que esse imbecil distorceu. Mas tem um monte de imbecil aí. Daqui a pouco eu vou falar de alguns que reclamaram do vídeo que eu gravei hoje mais cedo. Mas vamos lá, João Vitor tá de saída do Vasco, 29 milhões. Eu falei. O Cruzeiro se apresentou para contratar o João Vitor, se oferecendo para pagar a dívida do Vasco com o Benfica. Olha só, se tivesse tudo certinho, a proposta do Cruzeiro era muito mais vantajosa, porque a dívida do Vasco com o Benfica é de mais de 50 milhões de reais, com os gatilhos para não cair para a segunda divisão, os gatilhos imbecis que a 777, o Alexandre Matos fez, para o Vasco não cair para a segunda divisão, para ele ter tantos jogos como titular, fez com que essa dívida com o Benfica fosse para mais de 50 milhões de reais. Aí você vende por 29. Eu vi o Fábio Azevedo falando, tá errado, não vai vender por 29, porque comprou por 40, 50, vai vender. Vai, besta, vai vender por 29. Vai vender e não aceitou a proposta do Cruzeiro, porque o Vasco quer fazer dinheiro. Comprou sim por 40, 50, mas não vai pagar, vai para recuperação judicial. É o calote que o Vasco está dando no Benfica, vai ser 20 anos para pagar, 5, 6 milhões de reais, e vai vender por 30. Por que vai passar essa dívida pro Cruzeiro? Olha a malandragem. Eu cantei essa pedra. Eu fui o único canal que cantou essa jogada, essa pedra aqui, com relação a não ter aceitado do Cruzeiro, que se pintasse qualquer outra oferta que fosse em dinheiro, o Vasco liberava. Mas não deu outra, tá? Aí saiu inclusive na Rússia, ou na imprensa russa, que o contrato é de 3 anos. Então o João Vitor, que não tinha mais clima para ele, tá indo jogar no CSKA Moscou, tá? Aí o Vasco precisa pro mercado contratar zagueiros, né? Tem essa novela envolvendo o tal do Carlos Cuesta, o Cuesta lá que tá no Galatasaray, colombiano de 22 anos, 22, 23 anos, né? Virou novela, né? Depois que o jogador aceitou, depois teve uma proposta russa que ele recusou, o Vasco aumentou o valor do salário, não sei, ou pro Galatasaray. Esse negócio tá se arrastando e não anda. E aí saiu que o Vasco está com uma lista de nomes de zagueiros, né, tentando, além desse zagueiro, tentando contratar zagueiros. Isso é com urgência, tá? O Vasco precisa de zagueiro para ontem, né? O Fernando Diniz estava morrendo abraçado ao João Vitor. Não era só porque ele era teimoso, não, era por falta de opção também, porque esse Maurício Lemos é horroroso, o tal do Lucas Oliveira é horroroso. Então não tinha zagueiro, estava improvisando o Hugo Moura na zaga. Inclusive deve ser isso agora com a ausência do João Vitor. Hugo Moura de zagueiro, até o Vasco contratar zagueiros. O Vasco contratou o volante Thiago Mendes, voltou o Barros, contratou o ponta colombiano Andrés Gomes, que estava jogando, que está na França, né, no Rennes,
né? Esse ainda não apareceu por causa de problemas burocráticos, mas deve ser anunciado ainda essa semana. Então seriam as duas contratações, o volante, o ponta e a volta do Barros, seriam 2 volantes então, né? Agora é zagueiro, cara, esse zagueiro urgentemente tá aí, então, o João Vitor de saída do Vasco e o Vasco no mercado atrás de zagueiros, tá? De zagueiros. E aí eu fiz um vídeo hoje mais cedo, cara, falando, porque assim, o outro jogador que deve estar para receber uma proposta nos próximos dias e sair do Vasco é o Matheus Cocão. Deve chegar uma proposta de Israel para ele no valor de cerca de 3 milhões de reais. Então eu falei, o Vasco tem aí alguns jogadores que vão ser negociados na janela. O João Vitor já está encaminhado. O Ryan, se o Al Hilal de fato tiver interesse, vai fechar negócio. A multa é de 252 milhões de reais, né? Você bota 180, 160, 200 milhões de reais, o Al Hilal paga, né? E a situação do Piton, que o Milan deve apresentar uma proposta também de cerca de 50 milhões de reais, que para eles é dinheiro de pinga, tá? Tem gente que fala, não vai dar tudo isso. Para o Milan, 50 milhões de reais, ou para esses times da Europa, é dinheiro de pinga, né? E agora o Cocão. Aí eu falei, cara, eu conto pra você aqui numa continha de papel de pão que vai pingar desse ano para o ano que vem mais de 1 bilhão de grana no Vasco. Eu tô contando os 500 milhões no name right, porque a reforma de São Januário, ela começando no ano que vem, e ela vai começar o ano que vem, porque eles vão usar isso para se reeleger. O que vai acontecer? O Vasco vai negociar o nome da fachada. Gente, isso aí é normal. O Atlético Paranaense recebeu proposta, inclusive, lá do Fatal Model. Tinha uma proposta, tinha um acordo fechado com uma empresa telefônica que ganhava milhões. Tem o São Paulo, tem agora é o Morumbis, o Corinthians, tem a Arena Itaquera lá, que é a Neoquímica Arena. Então isso é normal. O Palmeiras, né, que tem também o Allianz Parque, é normal essa venda no name rights. E o name rights de São Januário está orçado em cerca de 500 milhões de reais. O Vasco já pode fechar esse negócio. 500 milhões de reais. Aí eu fiz toda uma conta aqui, e aí uns imbecis ficaram me xingando aqui, dizendo que eu estava inventando história, contando mentira. Cara, o que eu falei demais? Vamos lá, vou repetir. 200 milhões do Ryan. Se o Ryan for negociado, não vai ser barato. De 150 a 200 milhões. O Piton, vou botar 30 milhões, 30 a 50 milhões. O João Vitor, tá saindo agora, 30 milhões de reais. 20 milhões que eu falei de premiação da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Isso aí já foi, 21 milhões. Isso aí já foi, não tô contando com se o Vasco passar do Botafogo. Se o Vasco passar do Botafogo é mais 10 milhões. Mas 21 milhões já foi, já foi. 21 milhões mais os 30 do João Vitor, né? Já dá 51 milhões de reais, né? Aí eu contei o patrocínio da Nike, que é pro ano que vem, e eu trouxe os prints aqui com os valores, cara. O cara não presta atenção no que eu tô falando. Eu não tô inventando nada. É mais 30 milhões de patrocínio da Nike. É 140 milhões de grana da Liga, que é 212 milhões que fechou para o Vasco, que foi dividido em 2 anos. O Vasco vai receber já uma grana esse ano. 140 milhões, eu botei o print no vídeo, né? 20 milhões de antecipação da venda do Orediano e do Cleiton, o atacante que está lá em Portugal. Não estou inventando, já liberou a justiça, o Vasco vai fazer essa operação, é 21 milhões, aí tem um deságio, né, um desconto de 10 a 15% desse valor que vai entrar no Vasco. 30 milhões é a estimativa de plano de sócio, que eu pesquisei, que é o que o Vasco ganhou em 2024. 30 milhões de bilheteria também, que é o que o Vasco fatura no ano, que está no balanço. 80 milhões em patrocínio. Está inventando. Só a Betfair tem um contrato com o Vasco que ela paga de 38 com os gatilhos de metas cumpridas, que pode chegar a 70 milhões de reais. A Betfair, só um patrocinador. Quantos patrocinadores o Vasco tem? Então, o Vasco tem mais de 80 milhões em patrocínio por ano, tá? E aí os 500 milhões que eu falei do name rights, ainda falei, deixei para fora. Venda de produtos oficiais,
mecanismo de solidariedade, venda de mando de campo e outros jogadores, que eu falei aqui, o Cocão, eu falei o Leandrinho, que o Vasco está tentando vender também, e falei também do goleiro, o goleiro Léo Jardim, que renovou com o Vasco com uma cláusula que se pintar um interesse de um clube europeu que bote 10 milhões de euros de multa, o Vasco tem a obrigação de liberar o jogador. Então, até o Léo Jardim pode ser negociado ou nessa janela ou no final do ano. Então, tudo que eu falei aqui, eu expliquei, eu coloquei os valores na tela. Por que vinha um cara desse aí, né? Um imbecil, não tem outra palavra para falar que eu tô inventando, que eu tô mentindo, que eu tô criando. Eu não tô falando nada demais, né? Tá tudo aí para você mastigadinho, né? E dá mais de 1 bilhão e 200 milhões. Eu tô colocando aqui mais de 1 bilhão, né, arredondando ainda. As pessoas que têm má vontade é difícil, né? São os politiqueiros. Os politiqueiros, eles são assim, não tem jeito. Aí você vai ficar discutindo com politiqueiro, com gente que é carrapato de político, aí é difícil, né? É muito difícil discutir com essa gente. Tá aí, então, né? Hasta la vista para o João Vitor. E o problema do Vasco, vou repetir, nunca é quem sai. O problema é quem vem. Quem será que vai vir? Será que a gente vai ter que tolerar Hugo Moura na zaga, Maurício Lemos, Lucas Oliveira? Tá complicado, né? Curte, se inscreve no canal, uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.